Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos, antes de começar, iniciar essa aula, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos conduza com a sua potente mão. Altíssimo Deus e glorioso Pai, no nome da pessoa bendita de Jesus, teu Filho amado, pedimos a tua graça, a tua ajuda, a tua boa mão estendida sobre nossas vidas. Somos gratos a ti pelo dia, pela semana que temos passado, guardados, amparados, cobertos, debaixo das tuas mãos benditas. Meu Deus, meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus Cristo, pedimos, meu Senhor, que tu abra o nosso entendimento, nos dê graça, nos ajude, ó Pai Celestial. Abre o nosso entendimento para que possamos transmitir aquilo que temos estudado com verdade, com sinceridade, com interesse de coração. Meu Deus, meu Senhor e meu Salvador, te peço em nome de Jesus Cristo, também abre o entendimento dos teus servos e das tuas servas, daqueles que ainda não são crentes, para que possam compreender a tua palavra, que nós te pedimos confiando e crendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Chu. Por gentileza, eu esqueci de pegar um copo d'água. Você pega um guardanapo, por favor, tá bom? Meus irmãos, a aula hoje, dando continuidade ao assunto do trimestre, proposto pela CPAD, a Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, que nós estamos estudando esse trimestre. O assunto é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A lição hoje é do número 6, que tem por título, obrigado, Santificação. Santificação. Comprometidos com a ética do Espírito. Então vamos falar hoje sobre este assunto. A primeira lição foi a pessoa do Espírito Santo. Segunda, a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. A 3, o batismo do Espírito Santo. A 4, a atualidade dos dons espirituais. 5, fruto do Espírito, o eu crucificado. E hoje, santificação. Comprometidos com a ética do Espírito. O texto áureo dessa lição diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está em Hebreus capítulo 12 e o versículo 14. A verdade prática: santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Deixa eu abrir aqui o assunto que nós vamos estudar aqui. Pronto, meus irmãos, eu coloquei nessa aula de hoje. Antes, eu quero ler o texto, a leitura bíblica em classe, mas eu vou ler somente, meus irmãos, até o versículo 16, tá certo? Porque é interessante, está bem dentro do assunto que eu quero tratar com os irmãos aqui essa noite. Diz assim o versículo 13 de 1 a Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16. O versículo 13 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, da vossa mente, do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O versículo 14 diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Daqui a pouco eu vou ler, citar a Bíblia, mostrar a Bíblia, algumas dessas concupiscências que fazia parte de nossas vidas. Algumas podiam fazer parte da minha vida e da sua vida não. Outras podiam fazer parte da sua vida e da minha vida não. Se você quiser ver um entendimento maior sobre isso, volte à lição passada e veja as obras da carne.
Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Você vai ver as obras da carne. Aquilo ali é concupiscência. Aquilo ali é a pessoa que anda alheio à santificação que o Espírito Santo deseja para mim e para você. Tá certo? Também elencadas em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, você vai encontrar, a partir do 8 em diante, você vai encontrar ali, tá certo? Aí vem o versículo 15. Mas, como é santo aquele que vós chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, ok? São esses 4 versículos que eu quero citar. Vamos lá. Os 4 tópicos que eu quero tratar aqui nesta aula é o seguinte. Primeiro, o que é santificação? Segundo, o que é ser santo? Terceiro tópico, é necessário morrer para ser santo? E o último tópico, que é o 4, onde se inicia a santificação? Certo? Então, com a graça de Deus, nós falaremos sobre esses tópicos. Deus propôs isso no meu coração e é o que nós vamos tratar aqui. Eu não vou ler a lição do nosso mestre Ezequias Soares. É uma obrigação do aluno ler a lição, dos professores lerem a lição. Todos os versículos diário, é a sua obrigação ler, para se inteirar sobre o assunto e podendo trazer alguma coisa para acrescentar ao assunto do que o professor vai ventilar na sala de aula. Mas eu, particularmente, algumas aulas eu leio alguns tópicos que me chamam a atenção. Mas, no geral, da lição, eu tiro aquilo que eu acho que eu devo passar de acordo com o Espírito Santo me mostrou para os alunos e ventilo sobre estes tópicos. É óbvio que está dentro da lição. E pronto. Eu não vou sair fora do assunto da lição. Então, primeira coisa, o que é santificação? Definição: engrandecimento ou valorização de alguém ou de algo. Isso, se você for procurar em qualquer dicionário secularmente falando, é o que você vai encontrar. É uma elevação, uma exaltação. Processo de canonização, correto? Então vamos explicar o que é canonização. Pode-se dizer que é o termo utilizado pela Igreja Católica Apostólica de Roma. Se eu falar simplesmente Igreja Católica, eu estaria errado, porque nós pertencemos à Igreja Católica. Pronto. Só que é um termo usado pela Igreja Católica Apostólica de Roma, e que diz respeito ao ato de atribuir o estatuto de santo a alguém que já era beato, e sujeito à beatificação. Biblicamente falando, agora vamos para biblicamente falando. Santificação significa literalmente o processo pelo qual se separa algo ou alguém para o uso ou um propósito religioso. Separa-se algo ou alguém para um propósito ou uso religioso. Então vamos santificar isso aqui para determinada função. Isso pode ser um instrumento da igreja, é separado, ora-se, consagra-se ao Senhor. Hoje as igrejas fazem isso, para ser usado aonde? Na obra do Senhor. Meu irmão, se o teu instrumento é teu, ok, é teu instrumento. Tem algumas igrejas que o instrumento é comprado pela orquestra da igreja. A orquestra empenha dinheiro e compra os seus instrumentos. Forma-se os músicos e os músicos vão tocar aquele instrumento cedido pela orquestra. Não é dele,
é da igreja, da orquestra da igreja. Então aquele instrumento, quando é comprado, é consagrado para o serviço da igreja, da banda ou da orquestra da igreja, correto? Isso é santificar, separou algo ou alguém para um determinado serviço. Se o instrumento é teu, meu irmão, você comprou o instrumento, é teu. Você pode usá-lo na igreja. Mas aí vem o título da lição. Comprometidos com a ética do Espírito. Se você pegar esse instrumento teu e usá-lo secularmente, tem músico que toca na igreja e toca numa orquestra sinfônica do seu estado, do seu município. Ok, tem problema nenhum. Mas eu conheci músicos da igreja que pegavam o seu instrumento e no carnaval ia tocar em casa noturna, recebendo. E não estou nem dizendo também que ele esteja pecando por estar exercendo uma profissão. Ele tocava. Mas agora eu te pergunto, e a ética? É o assunto de hoje, meu irmão. Você está comprometido com a ética do Espírito? Está misturando o santo com o profano. Então, entenda. Você tem o teu instrumento, usá-lo na igreja, na orquestra, na banda da igreja, e usá-lo em orquestra sinfônica estadual, em uma orquestra de uma banda militar, de uma guarda civil, não tem problema nenhum. Mas agora você pegar o teu instrumento, porque o instrumento é meu, eu faço com ele com o que eu quiser. É óbvio, concordo plenamente com você. Aí chega no carnaval, chega nas baladas, algum grupo você vai tocar nas baladas. Você vai tocar no carnaval. Cadê o comprometimento com a ética do Espírito? Está misturando o santo com o profano. Então precisa deixar isso claro, tá certo? É o assunto de hoje. Então, atribuir propósito religioso, ou seja, tornar sagrado ou consagrar. Alguns exemplos no Velho Testamento que você usava algo. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Um dia, Deus santificou o sétimo dia para descanso. Um dia. Separou, tá vendo aí? Gênesis capítulo 2, versículo 3. E Deus, o Senhor, separou o sétimo dia, santificou para o descanso. Outro exemplo, Êxodo capítulo 29, versículo 21. Arão e seus filhos e as suas vestes, olha lá, aí nós temos pessoa. Arão, seus filhos e suas vestes, coisa, foram santificadas para o serviço no tabernáculo. Está vendo aí? Santificando algo de uso para o serviço religioso. Mais um exemplo. Ouro no templo e as ofertas no altar foram santificados para o serviço ao Senhor. Onde? Mateus capítulo 23, versículo 17 e 19. Você pode comparar com Romanos 15 e 16 também, correto? E o último exemplo para a gente encerrar esse tópico. Alimentos são santificados para o nosso bem. Lê lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 5. Cristãos são santificados para as boas obras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Ok? Então, pessoas ou coisas para um trabalho específico na casa do Senhor ou para Deus. Tá certo? Segundo tópico. O que é ser santo? O que é ser santo? O conceito de santo refere-se a pessoas separadas, como já... Você viu que eu destaquei a palavra separada? O conceito de santo refere-se a pessoas separadas por Deus, que foram salvas e remidas por Cristo por meio da santificação, através da fé,
e por obra do Espírito Santo. Vamos ler, é necessário ler. Romanos, capítulo 8, e o versículo 30 diz assim: E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está aí. Ele chamou, justificou, santificou e glorificou. Tá certo? E a outra referência, esses estão em processo de santificação. Então, preste bem atenção. O conselho de santo refere a pessoas separadas por Deus, que foram salvas e remidas por Cristo, por meio da justificação, através da fé e por obra do Espírito Santo. De justificação, Romanos capítulo 3, versículo 30. Estão em processo de santificação. Onde provar isso? 1 Coríntios, capítulo 1, versículos. Vamos ler. É necessário ler. É escola dominical, você tem que ler a Bíblia, meu amigo. Que escola dominical é essa que não lê a Bíblia? A escola bíblica dominical. Bíblica, você tem que ler a Bíblia. 1 Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Está provado pela Bíblia que quando Jesus Cristo nos salvou, nos chamou, Efésios, vê lá, capítulo 1, versículo 13, automaticamente o processo de santificação automática, justificação automática. Fomos purificados, lavados automaticamente. Pá, acabou. Chamado para ser santos, somos santos. Estamos justificados. Nenhuma acusação pesa mais sobre nós. De todo o seu coração, se arrepender dos seus pecados, confiar em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, atender a chamada do Espírito Santo que falou com ele, independente do que ele tenha feito. Isso é difícil para eu aceitar. Isso é difícil. Muita gente não compreende isso e não aceita isso. Não importa se é pedófilo, não importa se é estuprador, não importa. Não importa se cometeu assassinato, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, não interessa. Não importa o que ele tenha feito. Se arrependeu, obedeceu à voz do Espírito Santo, reconheceu que ele era réu de morte, estava caminhando para o abismo, como bois para o matadouro. E através da pregação do Evangelho, da palavra de Deus, que lava, que purifica, que justifica, ele acreditou que o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, é poderoso para apagar, lavar os seus pecados. Independente da justiça dos homens, independente disso, as consequências você pode arcar com elas. Mas se você morrer naquele momento, você está salvo. Porque foi purificado pelo sangue de Jesus, foi justificado pelo reto juiz e foi feito santo, separado para Deus. Olha que coisa interessante. Isso o homem normal não tem como entender. Porque para entender isso é necessário os assuntos das aulas anteriores. Nascer de novo. Dentro da igreja tem muita gente, vou chamar a atenção para esse novo, que não consegue aceitar esse tipo de coisa, não consegue entender, tem dificuldade. Porque ele ainda também não nasceu de novo. Volte aulas atrás que você vai ver. Eu provei dentro da igreja, tem pessoas que ainda não nasceram de novo. Necessário vos é nascer de novo. Estão dentro da igreja, estão caminhando na igreja, estão participando do culto, mas ainda não nasceram de novo. Correto? Então, isto é. Então veja bem você. E aí você vai ter, agora vamos ao assunto da santificação. Então a primeira santificação aí que eu disse para você, ela é posicional, não depende de você. Depende do Espírito Santo. Depende do nosso Deus, depende de Jesus. Pronto. Essa é a posicional. Creu,
se arrependeu, foi lavado pela palavra viva e eficaz, que é a palavra de Deus. O sangue de Jesus Cristo purificou de todo pecado, está justificado, santificado. É a posicional, acabou. Tá certo? Aí vem Efésios capítulo 4, versículo 12. Depois disso aí, se você não morreu e você continua vivo, vem a santificação continuada. Tá vendo? Que coisa interessante. É o assunto que nós vamos falar hoje aqui. Nós vamos dar continuidade. Já estamos falando agora, vamos dar continuidade. E não precisa ir muito longe, não. Mas através de quem nós vamos ser aperfeiçoados? Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 diz assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres. Aí vem o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aí tem um detalhe importante. Aí tem um detalhe interessante. A ordem é sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Isso tem uma referência, ele está se referindo a Levítico 11:44. Sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Santo, santo, santo. Vai ver, versículo 1, 2, 3, está citado lá. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. A repetição é essa. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, aí vem a ordem que eu li para você na primeira vez, que ele faz referência a isto aqui. É isso, é Levítico. Ele está fazendo referência a isso. A Levítico 11:44. Sede santo em toda a ordem. Aí, depois da posicional, vem as... Depois da santificação posicional, vem a santificação continuada. Você está vendo que coisa interessante? Aí vem a ordem para mim e para você. Sede santo, José, hoje. Sede santo, amanhã. Sede separado. Te guarda, te reserva. A primeira, não precisei fazer nada. De agora em diante, eu tenho que me esforçar, meu irmão. Como é que não? Você está pensando que é assim, rapaz? Não, agora tem que pagar o preço. Agora eu tenho que procurar ser santo. Não é bagunçado a coisa. Daqui a pouco a gente continua. Aí vem o terceiro tópico, que eu quero dar uma passada rápida aqui para tirar esse engano da cabeça das pessoas, tá certo? É necessário morrer para ser santo? Notícia da BBC News. Essa notícia é recente, do dia 9 de outubro de 2020. A notícia é a seguinte. Carlos Acutis, o italiano que está a caminho de se tornar santo adolescente. Carlos Acutis, o italiano que está a caminho de se tornar, abre aspas, um santo adolescente. Tá entendendo? Aqui, ó, o menino tem que ser santo, aqui o adolescente tem que ser santo, aqui o jovem tem que ser santo, aqui o de meia idade tem que ser santo, aqui o velho tem que ser santo. Lá esse camarada está a caminho de se tornar o santo adolescente da Igreja Católica. Ele morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de uma leucemia. Esse italiano de classe média alta, nascido na Inglaterra, foi reconhecido no sábado, dia 10/10/2020, como beato. Um passo importante no processo da canonização. Você lembra lá o que eu li para você no começo? Olha o processo de canonização.
muitas vezes é longo, adotado pelo Vaticano para declarar a santidade de alguém. Acutis nasceu em Londres porque era de lá que seus pais italianos estavam trabalhando. Então, apesar de ser italiano, ele nasceu em Londres. Seus pais estavam trabalhando lá, pronto. Então ele nasceu em Londres. Os seus pais italianos, então a cidadania dele é italiana. Com poucos meses de idade, a família se transferiu para Milão, na Itália, onde ele permaneceu. Então veja só, esse camarada, segundo alguns dizem, depois de morto, usando o nome dele, foi operado um milagre, depois de morto. Então presta atenção, é necessário morrer para ser santo? A notícia que eu li é que esse garoto, de 15 anos, morreu vítima de leucemia, está a caminho de ser o primeiro santo adolescente. Viu aí? Morreu. Aí vem a pergunta. Então, para ser santo tem que morrer? Não, meu querido. A ordem que eu li em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a 16, sede santo porque eu, Senhor, sou santo. Está falando para morto ou está falando para vivo? Ei, é a Bíblia, meu velho. Não tem essa bula de A, de B, de C. Não me interessa o que ficou concílio de não sei quem, Papa, falou de tal. Não, para mim o que vale é a Bíblia. Saiu da Bíblia, é de procedência maligna. Acabou. Não é preciso morrer para se tornar santo. O que eu li para você, Levítico 11:44, a ordem de Deus para a nação de Israel. Sereis santos, porque eu sou santo. Aí, se lê Hebreus capítulo 2, versículo 14, que está na nossa lição hoje, a escola dominical. Segui a paz com todo e a santificação. Como é que morto vai ter paz ou desavença com alguém? Então tá falando para quem é vivo. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E você não vai ver Deus vivo, você vai ver Deus somente depois de morto. Então esquece essa papagaiada, essa adulteração da Bíblia. Santo em vida, santo não é morto. A maioria das cartas do apóstolo Paulo se inicia, eu vou abrir uma aspas aqui, porque eu li isso, e eu deveria até citar a fonte, mas como eu esqueci de anotar a fonte. Mas a maioria das cartas do apóstolo Paulo se inicia, abre aspas, aos santos que vivem em Éfeso, em Corinto, em Colossos, estavam mortos ou estavam vivos? Estavam vivos. Estavam vivos. Então esquece esse negócio aí, tá bom? Para ser santo não tem que morrer, não. Aí vem o último tópico. Onde se inicia a santificação? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. É o textuário para essa lição. É muito importante. Diz assim, ó. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Peraí, meu irmão, deixa eu pegar aqui essa versão aqui, a King James. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Calma aí, que agora nós vamos entender o negócio aqui agora definitivamente, tá bom? Primeiro aos Tessalonicenses da King James diz assim, versículo 23. Que o
o próprio Deus de paz vos santifique integralmente. Aí vamos ver por onde começa. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li ao meio da revista atualizada King James, que é os textos mais fiéis aos originais que existem. Li também a outra ara, que é a The High Study Bible, que não muda a essência. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso... Então, espírito, a santificação, meu irmão, não começa pelo corpo. Eu acho engraçado que ensinando esse versículo aqui, até em pregação, em culto de doutrina, em escola dominical, eu já citei ele assim, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito permaneçam irrepreensíveis para a hora de nosso Senhor e Salvador Jesus, para o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí a gente fala, amém, glória a Deus. Não, meu irmão, não, que amém o quê? A ordem dos fatores aqui altera o final. A santificação começa no espírito. Aí eu volto para o início. Quando eu ouvi a mensagem do Evangelho, criei em Jesus Cristo, me arrependi dos meus pecados, o Espírito Santo está falando com a minha carne ou com o meu espírito? Está aí, meu irmão. Santificação posicional, o Espírito Santo declara no meu espírito, que transmite para a minha alma, para o meu intelecto, que o sangue de Jesus, o sacrifício feito na cruz, é suficiente para perdoar, apagar, lavar os meus pecados. Pronto. Não importa, presta atenção aqui agora. Se o meu corpo que cheguei na igreja está todo tatuado, cheio de piercing, parece mais uma corrente de tanto piercing que tem, um negócio de metal. Não importa se eu estou de calça apertada, de calça larga, de vestido curto, de mini saia. Não importa. Não importa. Testifica no teu espírito que tu agora é filho de Deus. Então a santificação ela se inicia no espírito, meu irmão. Tá aqui, você não tem como mudar isso. Depois do Espírito, ela vai refletir no meu intelecto. Como? Aí vem a santificação continuada. Onde está isso, meu irmão? Vou voltar aqui já já. Deixa eu até marcar isso aqui, porque eu vou voltar aqui já já. Vem a santificação continuada. Tá vendo? Primeira posicional. Aí vem a ordem. Sede santos os Edes, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira. Por quê? Eu vim, criei Jesus, cheio das mazelas mundanas. Presta atenção aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 diz assim, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Eu era injusto, rapaz. Você era injusto. Mas não era injusto? Maravilha. Mas eu vou outra qualidade que você tinha aqui. Eu disse para você. Pode algumas eu tinha e você não tinha. E algumas você tinha e eu não tinha. Então acabou. Mas alguma dessas condições aqui nós tínhamos. Que era imundice. Mas sendo santo. Continuando. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, adúlteros, efeminados, nem sodomitas. Tá aqui, ó. Eu era. Vamos continuar. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí vem o versículo 12. Tais fostes alguns de vós,
passado. Eu era assim. Obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Eu era assim. Mas a partir do momento que eu tive a primeira purificação, tá, se fosse algum de vós, mas fosse lavado pela palavra, mas fosse santificado da santificação posicional, mas fosse justificado, Jesus me justificou, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Aí ele vai refletir no meu dia a dia. O que roubava, tá aqui, não vai roubar mais. O que é efeminado não vai ser mais efeminado, ele vai compreender que aquilo fere a natureza divina. E o que é adulto vai deixar de... Tá vendo? Aí vem a santificação continuada. Através de onde? Efésios capítulo 4, versículo 11, dos apóstolos, pastores, evangelistas que vão cuidando desse aperfeiçoamento meu e teu diário. Escuta aqui, meu irmão, eu vou ser muito sincero para você. Usos e costumes não é sinal de santificação na vida de ninguém. Bons usos e bons costumes reflete uma vida que o Espírito Santo se comunica com o meu espírito a cada dia e vai me tornando mais separado do mundo. Não tem um padrão de boas vestimentas para mim estar usando essa aqui é roupa de santo. Aonde isso está na Bíblia? Se for para me dar uma, você tem que usar o padrão bíblico, vestimentas que a Bíblia ensina. Bom, então vamos lá, vamos começar a usar túnica. No tempo de Jesus Cristo usava-se túnicas. Quando foi escrito esse versículo que eu li para você, Levítico capítulo 11, versículo 44, se você lê minuciosamente, prestando atenção, Deuteronômio, Levítico, o que diferenciava a veste da mulher do homem naquela época era uma fita na roupa, porque as roupas eram iguais. Quer mais um subsídio para você abrir essa tua mente em nome de Jesus? A calça comprida que o homem usa hoje foi inventada da forma que é hoje em 1871. Anteriormente a isso, usava-se calça, um tipo de uma leg, era colocada, os homens do gelo enfiavam numa perna para aplacar o frio e a outra parte, a outra calça, enfiava na outra perna. A história mais antiga que conta, vai pesquisar. Esse tipo de roupa foi da China antiga. Era calça que colocava por causa do frio. Mas os homens usavam túnicas, vestidos. O guerreiro de Israel usava uma roupa, uma toga um pouco mais diferente, mais curta, sem mangas, com cinto abarcando a sua cintura, os seus lombos, com a espada na cintura. Não tinha calça comprida. Então, se você for quiser, não, mas um padrão bíblico, então você vai usar esse tipo de roupa na igreja. Santificação, meus irmãos, não é a parte exterior. Em 1871, aí, um camarada observou que para os homens desenvolverem melhor os seus trabalhos, seria melhor se usasse calças. Olha, você vê que não é calça, é calças. Que são as duas pernas, ele ligou as duas pernas como conhecemos hoje. Ah, mas o padrão do crente, do salvo, na pessoa bendita de Jesus. Escuta aqui, se você me encontrar na igreja de domingo, se você me encontrar na igreja nos cultos, eu estou de terno e gravata. Ou sempre de camisa, de manga, com gravata, é assim ao meu traje na igreja. Você não vai me pegar de bermuda na igreja, você não vai me pegar de calça jeans nos cultos normais, a menos que eu não esteja
oficialmente no culto. Cheguei atrasado, alguma coisa parecida, e estou chegando no meu trabalho. Mas se eu saio da minha casa, vou para a igreja, eu estou interno. Eu estou de paletó, eu estou de calça social, eu estou de gravata. É o padrão, que eu acho que é aceitável para um obreiro, principalmente. Não que seja uma obrigação. Mas vá pesquisar quem inventou o terno, que você vai ficar horrorizado. Vá fazer uma pesquisa, quem inventou a gravata, que você vai ter um troço, o teu padrão de santidade vai se embora. Então esse não pode ser o nosso padrão de santidade, não é exterior. Não é porque não usa o brinco, aquela irmã não vai para o céu, olha lá, ela está usando, tá vendo? Aquela irmã cortou o cabelo, misericórdia, viados, que santidade é essa? Essa santidade que não é aquela que procede do Espírito, que é pacífica, que é ordeira, que tem amor, que tem bondade, que tem benignidade, que tem o domínio próprio, que são os frutos do Espírito. A santificação produz isso. Olha que coisa interessante. O crente que é santo, ele tem moderação, independente do tipo de roupa que ele esteja usando, visando a glória, o louvor e o engrandecimento do nome de Deus na vida dele. Aonde passar, independente, estereótipo, vão dizer, ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Santificação tem que proceder do Espírito. A hora que o Espírito Santo começa a me dominar, eu aceito o domínio do Espírito Santo, vai refletir no meu intelecto, na minha alma, e vai refletir automaticamente nas minhas ações físicas, corporais, diárias, e através da minha vida, o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Então, concluído, a santificação começa no Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A santificação que se inicia no corpo, aí está a primeira tradução. Deixa eu só ler esse versículo, isso é interessante também, meus irmãos. Eu estou preocupado com a hora aqui e ia passar um versículo interessante que é necessário. A santificação que se inicia no corpo está lá. Primeira tradução, capítulo 2, versículo 20 a 23, diz assim. Peraí, meu Deus. O asceticismo, a filosofia, oh meu Deus, eu perdi o versículo que agora cadê? Está dentro do asceticismo, uma filosofia de vida que se realiza com certas práticas visando o desenvolvimento espiritual. Muitas vezes essas práticas consistem no refreamento de prazeres mundanos, na austeridade. Eu até perdi o versículo que fala sobre asceticismo, Jesus. Espera só um minutinho. Meu irmão, eu perdi aqui porque era interessante eu chamar atenção para esse ponto, mas não tem problema, eu fico devendo na próxima lição, eu vou passar, eu não anotei, fui confiar na cabeça, e eu fugiu aqui o assunto que eu trouxe. Oh meu Deus, que eu trouxe, mas peraí, deixa eu só mais um minutinho. Só mais um minutinho, peraí, não fugiu não. Eu acho que eu encontrei. Colossenses, capítulo, só para a gente encerrar, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Vamos só ler, tá bom? E você vai entender a comprovação bíblica do que eu estou dizendo para você. Colossenses, capítulo 2, versículo 20 a 23, assim, ó. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vós sujeitais a ordenanças, não manuseie isso, mexe nisso, não pode botar a mão nisso, crente não pode fazer isso, não toca nisso aqui. Não proveis aquilo, não pode provar isso, não pode provar aquilo, porque você é santo.
não toqueis aquilo outro. Versículo 22. Segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas essas coisas com uso se consomem ou se destrói. Meu irmão, o que é moda hoje, amanhã deixa de ser moda. É assim a vida, a sociedade. Não toque naquilo, não toque naquilo, não prove isso, não prove aquilo, naquilo. Que é isso, rapaz? Isso é santidade, isso é santificação, isso é religiosidade. 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, com culto de si mesmo. Eu não sou como fulano de tal. Olha o jeito que ele veio para a igreja. Olha lá, fulano de tal, deixa a barba crescer. Ei, rapaz, vou te falar, viu? Esses irmãos vaidosos, tá doido para ter barba também. Como não tem coragem, tá mostrando uma santidade, cultuando-se a sua personalidade. Que é isso? Falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, contra as concupiscências, vivendo das concupiscências da carne. Ok, meu irmão? Então vamos tomar cuidado com essa falsa santidade. Santidade é aquela que procede do Espírito. O Espírito Santo tocando no meu espírito, no teu espírito, e procurando cada dia que passa sermos melhor e agradando principalmente ao nosso Deus e refletindo a glória de Cristo na minha e na tua vida. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Altíssimo Deus, em nome de Jesus te agradeço por tudo que tu tens nos concedido, pela tua palavra que tem sido ensinada. Meu Deus, que glorifique o teu nome santo, que a santidade possa aflorar, brotar do nosso interior, do nosso espírito, porque esse é o desejo do teu espírito, refletindo o nosso intelecto e o nosso ser algo instrumento para a honra, para a glória e o louvor do teu bendito nome, com moderação em tudo aquilo que nós viemos fazer. É o que nós pedimos.